Olá, bem-vindo a Tricotando Junto, edição Gonçalves, de novo. Nem parece que tá inverno, né, gente? Eu não sei. Eu dei sorte, parece que esses dias tá frio, você vê que eu tô de blusa, mas tá gostoso, tem sol. Eu acho que esse, para mim, é o clima ideal. A gente fica no sol sem fritar e como se tivesse um leve arzinho condicionado. De noite faz frio, mas não é nada que você passe mal de congelar, sabe? Eu e o Edu passamos calor essa noite, também porque ele exagerou um pouco, ele encheu a cama de coberta, acho que não estava tão frio assim, mas tá gostoso, enfim. Daí hoje, em vez de estar com tricô, eu tô com uma das blusas novas que tem lá na lojinha, ó, que eu falei pra vocês que ia ter canguru, tá vendo? Ó, canguru, gostoso, quente, é de, como fala? Esqueci esse negócio, moletom dentro, e aí tem uma série de estampas da minha loja, quem quiser conferir tem lá na lojinha. É só entrar em loja.marinacater.com.br. Vamos às perguntas dessa semana? Vamos lá, ó. A gente começa assim. A Nayara manda a seguinte mensagem fofa. Não é uma pergunta, mas sim um elogio a você e ao seu trabalho. Que delícia te ver aos domingos. Beijos grandes. Obrigada, Nayara. Eu fico muito feliz com a companhia de vocês. Eu acho que eu já falei isso várias vezes, mas é sempre bom repetir, porque tem sempre gente nova, né? A gente está tão acostumado com as pessoas no YouTube que falam sem parar, não sei o que, parece que todo mundo é super tranquilo com isso, mas na verdade tem gente como eu que está conversando. É uma conversa de uma mão só por vez, né? Eu falo, ponho o vídeo, mas eu aguardo justamente isso, a resposta de vocês e tudo mais, porque é uma conversa. Se eu ficasse falando no YouTube e ninguém assistisse, ou ninguém conversasse, ou ninguém comentasse, eu teria parado há muito tempo atrás, porque para mim a graça não é aparecer, a graça é conversar, sabe? Conhecer gente, bater papo. Então eu fico muito feliz com a companhia de vocês, porque é isso, eu sinto que eu realmente não estou falando sozinha. Tem gente aí do outro lado, ouvindo, respondendo, isso é muito gostoso. Obrigada, viu? A Ieda falou o seguinte, ó. Como tu consegues seguir a receita no iPad? Usas algum app? Eu li do jeito que ela fala, porque ela é do Rio Grande do Sul, eu acho tão bonito esse jeito de falar. Eu uso, Ieda, eu uso. Eu acho que eu já respondi num grupo, né? Mas eu vou responder aqui para todo mundo, para quem mais quiser saber. Eu uso um aplicativo no iPad que chama GoodNotes, mas eu acho que tem vários outros que são similares, tá? Inclusive gratuitos. No iPad, o Notes, que é o que eu uso, por exemplo, para anotar as perguntas de vocês e tal, eu acho que ele tem as mesmas funções, que é o seguinte: você consegue importar para um documento novo um PDF. Então seria a sua receita, né? Você baixa a receita do Revelry, por exemplo, em PDF. Daí você importa para esse aplicativo. Então eu uso o GoodNotes, você importa, mas eu acho que no Notes dá para fazer isso, que vem é nativo, né, do iPad. E para quem tem outros sistemas operacionais, com certeza tem coisas similares. E você importa esse PDF. E aí esse PDF você pode rabiscar e não atrapalha, né, não influencia o arquivo original que você tem, que é o que você baixou do Revelry. E mesmo que influenciar, você baixa de novo se você quiser ele limpo, né? Então, para mim, ajuda muito, porque para mim junta as duas coisas que eu mais uso. Eu gostava muito de imprimir e usar em papel por causa dessa história de você riscar, rabiscar. Então, pensa, por exemplo, o Cardigan Rose que eu estou fazendo agora no TJ. Eu estou mudando ele inteiro. E eu preciso anotar tudo. Aqui eu não montei tantos pontos, aqui eu montei tantos, aqui eu não fiz tantas carreiras, eu fiz tantas, aqui eu troquei de cor, não sei o que. Eu preciso anotar ele inteirinho, além de riscar onde que eu estou indo para acompanhar, né? Então, isso me ajuda, mas ao mesmo tempo não é um papel que eu posso aumentar, porque né, a pessoa está ficando cega, então precisa aumentar a letra, às vezes aumentar o trecho, por exemplo. E para mim é legal essa coisa de, não, eu não quero isso, apaga. Então, em vez de ficar com ele todo marcado de borracha, é digital, né? Você apaga o que você escreveu, escreve de novo. Então, para mim está sendo muito bom. É um aplicativo que eu recomendo. Eu não lembro agora, eu paguei o anual dele e eu acho que tipo R$ 50 por ano, sabe? Agora é o que eu falei, existem versões que nem R$ 50, é de graça. Então, eu acho que hoje em dia muitos aplicativos fazem isso, tá? A Jaque também não fez pergunta, fez só comentários. Primeiro ela falou, essa sua blusa listradinha, que foi a da primeira caixinha de perguntas, que é a Sabela, que eu usei, acho que várias vezes aí recentemente, que é uma blusa que eu uso muito. Que ela é toda listrada e ela é feita com fios Luxor. Eu estava vendo a foto hoje. Ficou pronta em janeiro de 2023. Faz tempo, né? E agora
Agora a gente vai fazer a Sabela também, a gente vai fazer um TJ da Sabela em setembro, outubro. Então, só para quem não pegou essa história, eu abri a minha plataforma de assinatura, atendendo a vários pedidos, abriu agora em julho, não é uma abertura dessas que tem uma janela, então assim, a qualquer momento que você quiser entrar, é só ir lá no meu site, você vai ver como se inscrever, e aí a gente vai fazer três TJs até o final do ano. A gente vai fazer uma blusa, um raglan, que chama Cozy Classic Raglan, da Jessie May, em julho e agosto. A gente vai fazer essa blusa Sabela, que a receita original também é listradinha, mas você pode fazer lisa, você pode fazer com listras menores, maiores, você pode fazer como você quiser, com degradê. A gente vai fazer em agosto, em setembro, outubro, e em novembro, dezembro a gente vai fazer, qual que era mesmo? A Lila Top, que é aquela regatinha que tem uma textura listrada, que eu tenho uma lilás, a gente vai fazer ela no último TJ do ano. Então, se você curtiu a Sabela e você quiser fazer com a gente, pode fazer. Aí você pode, se quiser, pode entrar na assinatura só em setembro, e aí faz setembro, outubro junto com a gente, e se não curtir, pode sair também. Essa assinatura, assim, é super tranquila, é meio que nem eu, sabe? Entra quando você quiser, sai quando você quiser, não tem, como chama? Fidelidade, não tem multa, não é plano anual, é mensal. Você entra esse mês, você não gostou, você sai no mês que vem. Daqui a 3 meses você quer entrar de novo, você entra de novo, depois fica à vontade, tá? É tudo pelo site ali. Ah, e aí ela comentou o seguinte: enlouquecida para ver os roses que irão sair com os meus fiozinhos. A Jaque, para quem que me acompanha já sabe, né? A Jaque é a Jaqueline Cosme, que fia e tinge fios de merino no ateliê dela que chama Urdes Atelier. E ela é uma parceiraça, a gente tem vários trabalhos, né, que a gente faz juntas, tipo, eu trabalho com os fios dela, várias pessoas trabalham com os fios dela, é muito legal. E aí foi engraçado, eu fui lançar o TJ do Cardigan Rose, que é o que a gente está fazendo agora, fora da plataforma, né, é uma assessoria extra. E aí eu falei para ela, Jaque, você quer que eu anuncie que você tem fios para vender, né, que pode ser uma opção? Ela falou, ai, Má, eu queria, mas eu tô atolada de pedidos, não sei o que, não vai rolar. Eu falei, beleza, então eu não vou falar nada, não vou falar, tipo, olha, a gente vai lá na Jaque e compra lá, porque eu tô jogando fluxo para ela e ela estava lotada de coisa. Mas acontece que, né, felizmente, a Jaque não depende de mim. Muita gente conhece a Jaque, não é através de mim, e na hora que entrou no TJ Rose, foi correndo lá na Jaque pedir fios, e ela não sabe falar não. Ela sabe falar não, mas ela, né, tem dificuldade com as clientes, porque ela, óbvio que ela quer que os fios dela estejam em todos os lugares e tudo mais, é perfeitamente compreensível. Então ela acabou fazendo um monte de fios para as pessoas que estão fazendo Rose. Então vai sair um monte de cardigan Rose com os fios dela e vai ser muito legal. Eu também estou super curiosa para ver, Jaque, com seus fios, com os outros fios, tem assim coisas maravilhosas saindo aí. Aí a Sueli perguntou assim para mim: Oi Marina, nos podcasts das estrangeiras elas falam Event Calendar, seria o nosso TJ? Assim, Sueli, primeiro, elas falam Advent Calendar. Advent é advento. E o Advent Calendar é o calendário do advento que está começando a vir aqui para o Brasil. As meninas do Mi Atelier fizeram acho que 2 ou 3 versões. É um calendário do advento que todo mundo conhece, essa coisa do calendário dos 24 dias antes do Natal. E aí tem as suas variações, às vezes são 12 dias, porque a cada 2 dias, enfim, às vezes são uns 30 dias e que originalmente era, eu não sei, pelo menos eu tinha na minha casa um que era tipo de papel, e aí você abria janelinhas, então para ir contando os dias chegando para o Natal, e aí você abria a janelinha, às vezes tinha uma coisa escrita, tinha calendário de advento que você ganhava um docinho a cada coisa que você abria, enfim, calendário do advento existe há milhões de anos, né? E aí no tricô e na gringa é muito comum de fazer calendários do advento que tem a ver com algum tipo de produto. Então, por exemplo, quem cria fios, às vezes faz um calendário do advento com mini meadas. Então, vamos supor que fosse a Jaque. A Jaque vai lá e cria 24 mini meadas com algum tipo de coloração que converse. Então, pode ser, por exemplo, um arco-íris, pode ser um degradê de azuis e verdes, pode ser cores mescladas, enfim, geralmente tem um tema. E aí você recebe a caixa toda, e lá na gringa também eles têm essa coisa de. Aí a caixa também vira uma casinha, tem gavetinha. E aí, dependendo da marca, eles têm, por exemplo, ou uma mini meada para cada dia, e daí chega no final, você tem uma receita que você pode usar esses fios, ou
às vezes mistura coisas, então você ganha uma meada inteira, daí no outro dia você ganha um marcador, daí no outro dia é um brinde para não sei o quê, daí no outro dia é uma mini meada, sabe, tipo, mescla vários produtos, mas são calendários do advento. O TJ deles chama KAL, K-A-L, que é Knit Along, né, tricotando junto. Esse é o TJ deles em inglês. A Inês perguntou, já pensou em ensinar tricô para Filomena? Não, Inês, nunca pensei porque eu tenho certeza que não ia dar certo. Você já me fez uma pergunta parecida uma vez sobre como que meus gatos reagem com tricô, né? E eles são super acostumados, eles ficam, a Filomena principalmente fica no meu colo, o fio pode passar em cima dela, na frente dela, ela fica de boa. Aí eu vim para cá e ontem eu estava sentada no sofá tricotando e a pequenininha do Edu, ela não tá por aqui, depois eu vejo onde ela tá. Ela ainda não está acostumada e ela é criança total, né? Ela tem um ano e pouquinho. E, nossa, fica louca com o fio e com o marcador e com a agulha. Qualquer coisa que tá mexendo na frente dela e ela quer pôr a mão e eu tenho que ficar, não, Flora, não, Flora. E ela fica, tipo, meio indignada com o que diz, mas, gente, você tá mexendo um brinquedo na minha frente, como que eu não vou pegar? Mas não, nenhum deles daria certo para fazer tricô, pode ter certeza. A Lê do Tricô da Lelê perguntou, quando começa o nosso TJ de brioche? Lê, olha, é o seguinte, eu fiz uma pausa dos TJs de assessoria, esses que me tomam mais tempo para gravar e tudo mais, que nem o Rose e tudo mais, agora em julho, porque eu quero pegar julho para gravar o curso de brioche. Agora vai ser sério, então em julho eu vou terminar de gravar esse curso, editar e vou botar no ar. Quando ele estiver pronto, eu vou abrir as vendas para ele e aí no mês seguinte eu quero fazer o TJ de brioche, tá? E o TJ de brioche, como a gente já tinha conversado, vai ser a blusa. Como chama? Take Your Time? Não lembro. Eu vou deixar escrito aqui. Da Rory, que é um cardigan, todo feito em brioche e cordão. Então são 3 cores de fios em fingering. E que eu fui tester. E é super lindo esse cardigan. E eu sou louca para fazer outro. Então aí a gente vai fazer um TJ dele, porque daí, né, todo mundo já vai ter feito o curso, já vai estar muito mais profissional e vai conseguir acompanhar melhor, tá bom? Então provavelmente vai ser aí agosto, setembro, por aí, tá bom? Aí Elis me respondeu, oiê, oi Elis. A minha querida amiga Mi falou o seguinte, olha a pergunta dela, ó a polêmica. Sabendo da rivalidade Brasil-Argentina no futebol, como está o clima da Copa na sua casa? Ó, vou contar para você, o clima da Copa é muito divertido. Eu tenho 3 adolescentes, certo? E você sabe que é uma prerrogativa dos adolescentes ser pentelho, né? E do contra. Então os 3 são anti-Argentina lá em casa, principalmente no futebol, mas eles estão começando a enveredar pelos outros lados também. Então eles ficam tirando sarro do Edu e fala mal de argentino, desculpa, viu, Maitê? Mas assim, fica pentelhando e fala que o Messi não é nada, e que tem que ir para casa, que não sei o quê. Então eles ficam se soltando farpas de brincadeira o tempo todo. Eu torço para a Argentina, obviamente, não em relação ao Brasil, né? Brasil, depois Argentina. Mas quando tem jogo da Argentina com outros times, eu torço junto com o Edu e tudo mais. Mas as crianças, assim, é tipo, não, qualquer outro time menos a Argentina. Então o clima tá divertido, porque o Edu leva na brincadeira, então, assim, tá engraçado. Ó, o parafusando pra vocês. Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? Parafuso, não sei se dá pra ver, todo cheio de coisas, não dá pra ver, né? Ele anda pelo mato e aí ele fica cheio de folha, teia de aranha. A Lúcia perguntou, Mari, como fazer o raglan bonito e sem buracos? Lúcia, eu vou te dar uma resposta que você vai me odiar. Eu espero que você me perdoe. Com prática. Por quê? Porque assim, existem vários jeitos da gente fazer raglan. Tem vários jeitos de você fazer os aumentos do raglan. Existem vários aumentos no tricô. Todos eles servem para você fazer o aumento no raglan. Inclusive, por exemplo, o buraco mesmo. Você pode fazer aumentos com laçadas. E aí você vai ter aquela marca de aumento do raglan com um detalhe bonito de buracos propositais. Então tem de tudo. Mas eu, obviamente que eu imagino que a sua pergunta é sem buracos, é porque você está fazendo algum tipo de aumento que não é laçado, que não é para ficar buraco e fica buraco. Então aí o que eu te digo é assim, experimenta procurar vários tipos de aumentos, como fala, passo a passo, vídeos de passo a passo, de vários tipos de aumento, faz uma amostra e brinca com eles, vê o que funciona com o seu método de tricotar, porque também depende se você tricota portuguesa, continental, inglês, depende do seu ponto, se é mais solto, se é mais apertado, depende do fio que você está usando.
Fios muito escorregadios tendem a ficar um pouco mais abertos, porque é mais difícil de você segurar o fio. Fios que se agarram mais, eles tendem a ficar mais fechadinhos. Então tem uma série de pequenas coisinhas que você vai descobrir testando. Mas no geral é prática, porque aí você já sabe, bom, eu vou fazer esse aumento, eu sei que esse aumento eu preciso puxar essa perninha, eu preciso puxar o próximo ponto, eu preciso fazer mais justo, eu preciso fazer na ponta da agulha, você entende? Não existe um jeito de eu te falar, olha, faz o ponto tal, que o ponto tal vai fazer um raglan fechado. Não é verdade. Às vezes, inclusive, se você usa o mesmo aumento para os dois lados da costura do raglan, de um lado pode ser que ele fique mais fechado do que o outro. Você, com o mesmo ponto, mesma agulha, mesmo fio, mesmo tudo, às vezes para um lado e para outro pode dar diferença, sabe? E só você tecendo, você vai saber onde você está deixando ele mais solto. Ah, é na hora de fazer a laçada, é na hora de passar o ponto, e aí você vai ajustando, entendeu? Então, meu conselho é brinca um pouco com aumentos, faz uma amostra com um fio tranquilo, que você possa desmanchar e fazer de novo, e brinca com diferentes tipos de aumentos em diferentes lados, então para a direita, para a esquerda, em meia, em tricô, e experimenta. E você vai chegar numa coisa e falar, olha, esse aumento é legal. E aí, numa peça de raglan em que não use os aumentos como decoração, então algum raglan que você faça, que simplesmente tem aumentos que é para ficarem escondidos, nenhum deles é decorativo, você pode substituir e usar o que você gostar mais. Então, vamos supor que você gostou mais daquele que você faz a laçada no mesmo ponto, na frente e atrás. Para você, esse é o melhor, é o que fica mais fechadinho. Aí você vai fazer uma peça e diz para aumentar levantando a barrinha do meio. Você não usa esse, você usa o que você quer. Porque daí você vai ter certeza, você vai ter mais controle sobre como vai ficar o aumento e vai ficar do jeito que você quer, tá bom? A Adri Minervini falou: hoje um elogio. Você é uma artesã super talentosa e uma pessoa incrível. Fez toda a diferença nas minhas manualidades. Obrigada, sucesso sempre. Adri, você é uma pessoa muito, muito querida. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas você já mora no meu coração e eu fico muito, muito feliz de saber disso. Porque eu acho que a graça da gente estar fazendo tudo isso é justamente ajudar as pessoas, né? É trocar, é conhecer. E eu já falei, eu aprendo horrores com todos vocês. E eu acho muito gostoso saber que eu estou devolvendo isso também. Eu fico muito feliz e espero que você também continue crescendo sempre. Seu chale do Steven West, do último MCAL, mereceu estar na página do Steven West, realmente. Menção honrosa, além de você ter usado os lindos fios da Jaque, seu tricô ficou maravilhoso. Parabéns pela sua jornada, viu? E obrigada por me acompanhar. Fico muito feliz. A Gabi Godoy perguntou assim: como você faz com os pelos dos gatos nos seus fios? Ou, como eu, já se conformou que é pelo para todo lado? Total que nem você, Gabi. E todo mundo que eu conheço que tem cachorro ou gato pensa igual, sabia? Eu acho que quando a gente não tem bicho, o pelo do bicho é uma coisa meio tipo, ai, tem que tirar, tem que tirar. É evidente que eu tiro excesso de pelo, né? A Filomena, por exemplo, tem pelo de todas as cores, que é para poder deixar a marca dela em todos os fios. Então, se eu estiver usando o fio preto, o fio branco se sobressai, se eu estiver usando o fio claro, o preto e o laranja. Então, eu tiro os que são mais grossos, maiores, quando eu vejo, por hábito. Mas, assim, eu não me preocupo muito, não. Até porque eu não acho que ele fica tão cheio de pelo, como se eu tivesse esfregado a lã neles, assim, sabe? Primeiro, assim, eu evito deixar os gatos muito em contato com o pelo, com o tricô. Isso é uma coisa minha mesmo. Então, assim, por exemplo, às vezes eu vejo foto de gente que largou o tricô em algum lugar e o gato deitou em cima. Eu fico um pouco incomodada. Pela quantidade de pelo, pode ser porque a Filomena solta pelo demais. Então, na minha cabeça, isso já é um negócio assim, sabe? E também porque eles podem arranhar, puxar fio e tudo mais. Eu nunca deixo um tricô aberto e deixar o gato ficar em cima, sabe? Mas, por exemplo, às vezes eu estou fazendo tricô, a Filomena quer ficar no meu colo, e aí eu evito pôr o tricô em cima dela. Então eu fico ou mais para trás, ou mais para frente, de algum jeito que assim, encosta nela, claro que encosta, mas não fica esfregando nela, sabe? Então a minha experiência é que ele não junta tanto pelo. E depois de terminar a peça, a gente bloca. E aí geralmente também dá uma boa limpada no excesso de pelo. Mas assim, eu não tenho esse, como a gente diz, ir no detalhe, sabe? Nossa, tá, tem um pelinho. Minha roupa inteira, todas as roupas têm pelo. Paciência. Isso só vai mudar quando eu não tiver mais gato e depois de muitos anos que eu conseguir me livrar de todos os pelos, porque não tem jeito, a gente se acostuma mesmo, né? A Dani, minha amiga, falou assim: Má, quando você faz uma amostra, você desmancha e usa a linha da amostra para o projeto ou não? Sim, Dani, invariavelmente. Alguém falou esses dias de como armazenar a amostra. Eu nunca armazeno a amostra.
por vários motivos. Primeiro porque eu não sou uma pessoa muito organizada, eu nunca fui muito de ter fichários de coisas e não sei o quê. Então assim, eu faço a amostra, vejo ali o que eu preciso ver, meço o que eu preciso medir e invariavelmente eu desmancho, inclusive começo pelo fio da amostra, já direto, é um hábito. Já tá lá, já tá todo solto, é aquele que eu pego para começar a minha peça. E também porque eu acho que tem uma coisa que assim, é, a nossa atenção vai mudar com o dia, vai mudar com a agulha que você usar, não digo nem o calibre da agulha, mas o material da agulha, vai mudar com os pontos que você fizer. Então, eu não vejo muito por que ter uma amostra, a não ser que você queira uma amostra daquele fio, por exemplo, eu quero sempre lembrar como que é a textura desse fio. Aí sim, guarda uma amostra, porque daí tanto faz depois o ponto que você vai usar com aquele fio, você tem uma amostra de como é o fio. Sabe quando você vai na loja de armarinho e tem aquelas amostras penduradas? É legal para você pôr a mão e falar, nossa, ele é fluido, não é fluido, pinica, não pinica. Mas não pela tensão, sabe? Não para você dizer, ah, olha, ele tem 18 pontos em 10 centímetros, porque isso vai mudar. Vai mudar de você deixar a amostra armazenada, vai mudar com a próxima vez que você for fazer, depende da peça que você for fazer. Pode ser que a próxima peça você vai usar aquele filme, você vai fazer ponto arroz, e aí não adianta, sabe? Então eu não armazeno, de modo geral eu não armazeno. E eu evito comprar, se eu puder, mais fio do que precisa a receita. Eu sempre recomendo isso para as pessoas, porque eu sei como é depois você ficar sem fio. Mas eu evito, porque eu evito ficar com um monte de meada, umas meadas, sabe? Então eu fui fazer uma blusa, sobrou uma meada, fui fazer uma outra coisa, sobrou uma meada. Eu evito essa coisa. Então eu geralmente compro a quantidade certa, que às vezes é um pouco a mais, porque a meada é maior, né? Acaba dando mais metragem. Mas eu evito. Então, eu geralmente não tenho fio sobrando para uma amostra. Ou pelo menos eu não sei que eu vou ter esse fio sobrando, entendeu? Então eu prefiro desmanchar. E aí eu faço a mesma coisa que eu estava respondendo para a Ieda. Eu tiro foto. E não necessariamente eu ponho no Good Notes, mas eu ponho no meu álbum de fotos do celular. Então, recentemente, agora para fazer o Cozy Classic Raglan, esse primeiro TJ que a gente vai fazer pelo Clube 2. Tricô 2.0, eu fiz uma amostra de um fio da Sônia que eu nunca tinha usado ainda, que é o fio de esporte, né? O Merino 3-ply. E aí, então, eu fiz uma amostra, medi, tirei fotos antes de blocar e anotei na foto. Anotei quantos pontos deu. Aí lavei, bloqueei, tirei outra foto e botei e anotei. Então agora eu tenho armazenado, então eu não preciso da amostra, porque eu tenho armazenado quantos pontos tinha antes e quantos tinha depois e a carinha de como ficou a amostra antes e depois de blocar, sabe? Aí sim eu perco a questão do toque, mas eu já sei o que eu queria saber, se vai ficar macio, se vai funcionar. Então, para mim, ele tá armazenado digitalmente resolve. Então, sim, eu desmancho. A Sol me fez uma pergunta ótima, adorei. E eu não sei se eu sei responder, vamos lá. Oi, o homem te chamou, o homem é o Steven West, tá? A gente carinhosamente chama ele de o homem, o homem. O homem te chamou para fazer uma sessão do MCAL 2026. O que ele teria? Ou o que ele teria? O que teria a sessão que eu vou fazer, né? É uma ótima pergunta. Eu amo brioche, né? Então eu acho que nesse ponto eu e ele a gente ia coincidir. Nós dois íamos fazer brioche em alguma coisa. Mas pode ser que tivesse também, deixa eu pensar, trança. Trança, teria trança. Para eu me diferenciar dele, teria trança. Adoro trança. Eu tô numa fase super trança. Vocês viram, né, que eu tô fazendo aquele suéter da Olga Putano, que é todo cheio de trança. Eu tô fazendo um gorro agora pro Edu, e tô fazendo um gorro preto. Não vai dar pra ver nada, né? Tô fazendo ele em brioche simples, mas a minha vontade era de fazer ele num canelado, sei lá, 3x2 e fazer umas tranças. Mas eu sei que ele não ia usar, então eu já desisti. Mas de repente eu faço pra mim, né? Posso fazer um próximo gorro pra mim com tranças. Ó, a Malucone, vem cá. Essa daqui é a gordinha que eu falei que fica vendo os fios e fica indignada. Como que eu não posso brincar com fios e coisas que se mexem? Essa é a Flora. Fala oi, Flora. Oi, Flora. Vai passear. A Maria de Fátima falou, muito feliz em saber que você está dando aula na novelaria. Conta como foi a experiência. Fátima, olha que delícia. Eu dei aula ontem e a primeira aula foi na semana passada. A primeira aula eu tive uma aluna só, que foi a Cláudia. Então foi muito gostoso, porque foi uma aula meio particular, né? Só nós duas. Aí ontem eu tive minha primeira aula com bastante alunas. Eu tive 4 alunas, né? A Cláudia, a Rê, a Malu e a Silvia. E aí foi muito gostoso. Mas eu acho que eu tenho coisas que eu preciso aprender. Eu já falei para vocês, né? Todo mundo fala, eu vejo seus vídeos, você é tão calma, tão tranquila. Eu sou calma e tranquila quando eu tô sozinha.
quando eu tenho muitos estímulos, o meu cérebro fica muito pirado. E eu fico com ansiedade. Mas não ansiedade ruim, do tipo pânico, mas a minha cabeça. Então eu começo a falar mais alto, eu tenho muitas ideias. Eu tenho medo de perder as perguntas. Tipo, se duas pessoas me perguntam coisa ao mesmo tempo, eu respondo uma, mas eu tenho medo de esquecer a outra, porque minha cabeça é meio. Enfim, sempre foi assim. A gente aprende a lidar com a nossa cabeça, né? E então eu acho que isso me deixa assim um pouco ansiosa. Então eu preciso aprender a baixar um pouco, como diz o Edu, baixar um pouco as revoluções, sabe? Tipo, conseguir ficar um pouco mais calma, mais centrada. Mas assim, não é que foi ruim, foi uma delícia a aula, foi super gostoso, porque também tinha momentos em que não tinha ninguém fazendo pergunta, cada uma estava no seu tricô, super gostoso, aí a gente bate papo. É uma delícia. Eu já sei que eu vou amar, porque eu já falei, né? Eu adoro conversar, adoro estar entre pessoas, adoro tricotar. Então, assim, não tem como não amar. Foi uma delícia. E a gente fica naquele ambiente maravilhoso da novelaria. Então, quando tá um pouco mais tranquila, aí a gente olha para a parede, aí minha cabeça fala: essa cor, com aquela cor, você podia fazer uma coisa assim, uma coisa assada. E aí eu tenho que. Para! Não pode comprar mais fio, embora eu tenha comprado fio de novo, né? Eu vou parar com isso também. Duas coisas que eu tenho que aprender nas minhas aulas na novelaria, tá vendo? A controlar a minha vontade de comprar todos os fios e a ficar um pouquinho menos ansiosa, um pouquinho mais centrada. Mas assim, foi uma delícia. As minhas alunas são umas queridas, todas assim maravilhosas. Vão sair peças lindas dali. Bom, enfim, eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa. Estou amando. Tricô e um café. Um sonho pessoal a ser realizado. Essa é uma boa pergunta. O que é um sonho pessoal? Ah, eu tenho um sonho pessoal que eu acho que é um sonho de muita gente, né? Eu tenho o sonho de ter estabilidade financeira. É, é muito engraçado, porque eu nunca tive sonho de ser rica, rica, tipo rica, sabe? Não, não é nem sonho, eu não tenho nem vontade, sinceramente, de ser uma pessoa tipo que tem, sabe, dinheiro sobrando, sobrando, eu digo, sobrando muito, sobrando, né? Não é um desejo meu, nunca foi. Eu não gosto de excessos, eu acho, de modo geral, sabe? Ué, é engraçado a pessoa que tem sei lá quantas meadas de lã paradas em casa falar que não gosta de excesso, né? Mas eu já falei que isso também me causa um pouco de ansiedade. Então, eu acho que, bom, enfim, é uma dualidade. Eu tendo alguns excessos, mas eu não gosto. Eu acho que tudo que sobra atrapalha a gente, sabe? Arrasta a gente. Mas eu tenho o sonho de ter estabilidade financeira, sabe? Realmente poder fazer as coisas sem me preocupar com dinheiro. Eu queria ter dinheiro para pagar todas as minhas contas sem precisar contar moedinha e poder fazer projetos que também não envolvessem dinheiro, sabe? Eu tenho muita vontade. Tipo, claro, esse Tricotando Junto, Tricô Diário, são projetos que eu dou o meu tempo e não tem nenhum retorno financeiro. Mas eu gostaria de fazer mais projetos assim, sabe? Eu gostaria de repente, dar aulas para, sei lá, pessoas em situação socioeconômica vulnerável, sabe? Tem muitas coisas que eu gostaria de fazer que não queria que envolvesse dinheiro, mas eu não estou nesse momento ainda, sabe? Então eu acho que esse sonho de ter essa estabilidade, de saber que, bom, daqui para frente tem um dinheiro suficiente guardado para emergências e não sei o quê, contas pagas e pronto, sabe? Tipo uma sobrinha para sabe, para fio, para viajar, para não sei o quê, mas nada, não quero comprar barco, não quero comprar avião, nada dessas coisas. Eu quero ter só estabilidade e poder tirar um pouco a cabeça desse labirinto de rato que a gente vive, que é, ai, se vai dar no fim do mês, pagar a conta, não sei o quê, sabe? Um filho precisa de não sei o quê, de onde eu vou tirar dinheiro? Eu acho que esse é um sonho de muita gente, assim, não é muito original, mas é um sonho que eu tenho. A Moema perguntou assim: Má, fiquei curiosa em saber como você usa DPN com apenas 3 agulhas. DPN são as agulhas de ponta dupla, né? Double Pointed Needles. Essas que a gente usa para fazer punho, manga, meia principalmente, né? Ela perguntou isso porque eu mostrei em algum vídeo, agora eu não lembro qual que era, que eu tenho uma meia, um par de meias que eu estou fazendo, que está nas agulhas. É um kit que vem 5 agulhas, como qualquer kit de DPN, mas eu estou usando só duas. Eu estou usando uma em metade dos fios, uma em metade dos pontos, outra na outra metade dos pontos e a terceira para tricotar, né? Então, Mo, eu uso porque para mim é muito parecido com o laço mágico. O laço mágico, na verdade, a gente faz isso, né? A gente pega o nosso cordão, nosso cabo do tricô, né, o cabo da agulha, e você põe metade de um lado, metade do outro, e você puxa a agulha e trabalha uma metade por vez. Então, na verdade, a técnica é a mesma. Eu não me lembro, eu acho que eu não, mas eu acho que eu não usei isso para toda a parte, para a meia toda. Essa meia tá parada faz tempo, tá? Então eu precisaria relembrar.
Mas eu acho que eu não usei essa técnica para a meia toda. Eu acho que eu comecei a fazer a meia com as 4 e a quinta agulha para trabalhar, e até para brincar e aprender e ver, porque não é um método que eu uso. E depois eu acho que eu cansei e daí eu fiz isso. Eu reduzi de 2 para 1 de um lado, de 2 para 1 do outro, então ela fica bem paradinha assim, e aí você trabalha metade e depois outra metade. Não tem muito segredo. Não sei se é o método ideal, talvez funcione porque minha agulha é bem fininha, porque minha circunferência seja pequena, ou porque eu estou acostumada com laço mágico, e é isso que é meio isso que a gente faz no laço mágico, né? A Mônica, cadê? Ah, a Mônica me perguntou dicas de podcasts de tricô para acompanhar. Essa é uma pergunta que eu já respondi em algum Tricotando Junto também. Eu assisto muito, eu já falei, né? Eu assisto muito pessoal da gringa, né? Eu gosto muito dos podcasts americanos e europeus. Eu gosto muito nos Estados Unidos do da Andrea Mowry, que é toda sexta-feira, que chama I'll Knit If I Want To. Eu assisto Needles at the Ready, que é um casal americano. Eu assisto, como chama? Table Ten Podcasts, que são duas irmãs. Daí eu assisto Peace for Peace Craft, que é do Michael, que é muito fofo. Eu assisto Fiber Hustle, que é muito engraçado. É um casal muito engraçado. Aí eu assisto do Canadá Les Garçons, eles são mega irregulares, né, para fazer, porque eles também são pessoas que têm 1000 projetos, é um casal também. E aí um tinge fio, o outro faz design, e os dois juntos têm uma loja, assim, eles fazem 1000 projetos. Então eles gravam podcasts, às vezes eles ficam um ano sem gravar, mas eles são ótimos, são engraçados e têm projetos lindos. No Canadá também eu assisto as Grocery Girls, que são tipo, como elas dizem, OG dos podcasts de tricô. Elas têm o podcast delas, acho que tem 11 anos, foi um dos primeiros, assim, principalmente um dos primeiros a despontar. São duas irmãs canadenses. E na Europa, eu gosto do podcast da Kutova Kika, eu gosto do da Sari Nordlund, que mais que eu assisto? O Martin Welsh, que é o Knit 365, eu gosto muito dele. Que mais? Eu não lembro agora de cabeça, mas esses são os que eu mais assisto, são os que eu assino e daí gosto quando tem podcast novo, vou lá para assistir. São os que eu estou mais acostumada assim, a assistir, gosto muito. A Mari Tricotando perguntou o seguinte, fez 2 perguntas. Qual a média de preço dos cones da Cotegal? Estou curiosa e com vontade de comprar. Depende do fio, porque eles vendem corredale e vendem merino. Corredale eu nunca comprei, eu sei que é um pouco mais barato. Os cones de merino também dependem um pouco do tipo de fio que você comprar, mas a média é uns R$ 150, eu acho, o cone, ou 1 quilo. Acho que R$ 150 um quilo. E aí os cones podem ter 1 quilo, às vezes eles têm um pouquinho menos, mas é difícil, e geralmente eles têm mais. Eles podem chegar a 2 quilos, né? Depende do fio. Mas é uma média de uns R$ 150 por quilo. E aí ela perguntou, você percebeu diferença na tensão dos pontos usando a agulha Cubics? Esses dias eu mostrei que eu estava usando a Cubics da Knit Pro, que é uma agulha quadrada, dessas que tem o cano quadrado, né? E não notei diferença de tensão. O que eu notei é que é mais gostoso de pegar. Eu adoro. Mas aí agora eu tô voltando um pouco para as redondas. Eu acho que eu gosto de variar. Mas assim, quando eu comprei a Cubics, eu estava usando direto Cubics em todos os projetos. Tanto que daí eu comprei uma Quads da Xiaogu, que eu comprei no AliExpress, porque não vende ainda nem na Amazon e não tem aqui no Brasil, mas vai chegar, mas não tem ainda. E aí eu comprei na AliExpress uma 3,5, porque a Cubics começa a partir da 4. E também estou amando. E não notei diferença de tensão. Mas assim, não fiz um teste preciso, por exemplo, de fazer uma amostra com, por exemplo, uma Xiaogu 3,5 redonda e depois na metade trocar para quads, por exemplo. Mas assim, de tricotar uma peça, eu acho que ela deu a mesma tensão. E eu reparei muita gente na gringa que está usando Cubics, por exemplo, ou quads, falar a mesma coisa, que não notou diferença de tensão e que funciona igual, sabe? E muita gente gostando. Eu acho que a da Xiaogu deve chegar logo aqui. E essa Cubics também vale bastante a pena. Única coisa que eu acho que eu já falei isso, né?
é que essa Cubics da Knit Pro tem a ponta um pouco mais redonda. Eu gosto de ponta muito fina, muito, muito. Tanto que eu já falei para vocês que eu tenho um kit da Raya Raya porque parece tipo agulha de bordar, é super fino, sabe? Eu gosto de ponta bem fina. E essa Cubics, ela é um pouco mais arredondada. Então, às vezes ela me incomoda um pouco, mas ela é muito boa de pegar, de trabalhar, ela desliza bem, ela é bem boa. E aí é isso, pessoal. Eu acho que essas eram as coisas, essas foram as perguntas dessa semana, e acho que essas eram as novidades que eu tinha para falar para vocês. Semana que vem, o Tricô Diário vai ser a segunda parte dos livros que eu estou devendo para vocês. Então, quem curtiu aquele vídeo dos livros de tricô vai poder assistir o resto, né, a segunda parte. E aí, daqui a 2 semanas, então, a gente se encontra de novo para tricotar junto. Embora dessa vez eu não tenha, né, tricotado junto. Eu trouxe o tricô e fiquei falando e deixei ele aqui parado. Às vezes a cabeça não funciona para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, bom fim de semana para vocês e até daqui a 15 dias.